quando se fala dos melhores realizadores de Hollywood ou dos melhores realizadores de todos os tempos, o nome Steven Spielberg vem sempre à tona. E isso não é por acaso, não é à toa. É porque Steven Spielberg é considerado um deus no mundo da sétima arte. Nascido em 1946 em Ohio, Cincinnati, o Steven Spielberg é filho de pais judeus, não é? Que se apaixonou muito cedo pela sétima arte. Seu pai levou-lhe para ver um filme e a partir dali a mente dele explodiu praticamente e ficou apaixonadíssimo pelo filme. Assim como ele, eu também sou apaixonado pelos filmes e sou um grande fã de Steven Spielberg. E hoje eu tirei 10 filmes, né? Não praticamente os 10 filmes, os 10 melhores filmes dele, mas tirei apenas 10 filmes só para vos mostrar o trabalho deste grande senhor. Porque ele tem muitos filmes bons e ele fez história no mundo da sétima arte. É o único realizador que já fez praticamente todos os gêneros de filmes. Desde musical, ficção científica, aventura, drama, espionagem e tudo mais. Então eu tirei 10 filmes aqui que eu vou apresentar para vocês de Steven Spielberg. Se calhar você já viu alguns filmes dele, mas eu não sabia que o Steven Spielberg é o realizador desses filmes. Então, aqui vão vir os 10 filmes. Mas antes da gente entrar na matéria, antes da gente começar a falar desses filmes, por favor, deixa o que estás a fazer. Encoste. Clique aí no botão de subscrição. Por favor, seja nosso subscritor. Coloque like, comente, ok? Ajude-nos a atingir a meta de 10 milhões de subscritores. E por favor, se quiseres também nos fazer crescer ainda mais economicamente ou financeiramente, por favor, pode mandar a sua doação, não é? Pode mandar a sua doação utilizando os bancos locais do país ou também pela PayPal, também bancos internacionais. E fazendo isso, você estará a nos ajudar não só a crescer financeiramente, mas também a melhorar nosso cenário, né? A ter um cenário mais bonito para si, que está nos assistir. Então, faça isso, por favor. Não custa nada, clique apenas no botão de subscrição e seja o nosso membro. Então, vamos lá. Pronto, eu tenho aqui 10 filmes, não é, que eu escolhi. Na verdade, essa lista foi muito difícil de fazer. Foi muito difícil porque Steven Spielberg, eu tenho praticamente quase todos os filmes dele e já assisti quase todos os filmes dele. Digo quase porque tem um ou dois que ainda não tive a chance de assistir, não é? Mas com certeza por vocês, por vocês, né? Por você que está a assistir, que é nosso fã, que é nosso acompanhante do programa Bio, eu tenho que fazer isso por vocês. Mas eu escolhi 10 filmes que eu vou dizer agora, não é? São filmes muito marcantes na história de cinema e aqui vão estes 10 filmes. Em 10º lugar temos o filme Catch Me If You Can, ou seja, Apanha-me se puderes. Este filme conta a história do maior burlador, ou seja, conta a história do maior falsificador de documentos já visto na história. O filme é interpretado por Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. Leonardo DiCaprio interpreta Alan ou William Agnelli, ou simplesmente Agnelli, não é? Ele interpreta Agnelli, um jovem que depois de ver os seus pais separados, tornou-se num falsificador de documentos, e o Tom Hanks interpreta o agente que tem que ficar atrás dele. Então é um filme do gato e do rato. E filmes desse gênero, o Steven Spielberg, ele é excelente em termos de contar histórias e em termos também de trazer a narrativa para os seus fãs. Em 9º lugar temos Parque Jurássico. Este filme é de 1993, vencedor de 3 Oscars. Este filme revolucionou o cinema, porque naquela época o Steven Spielberg, ele trouxe algo inexplicável. Ele fez dinossauros, parecerem reais, não é? O filme arrecadou 3 Oscars, o filme foi um sucesso de bilheteira, não é? E o filme tornou Spielberg num ícone da sétima arte. É um filme que até hoje é comentado. Fizeram agora recentemente um remake, não é? Com Chris Pratt, não é? Os filmes arrecadaram, o primeiro filme arrecadou $1 bilhão e o último também, mas mesmo assim não faz parte desse cult clássico de Steven Spielberg. Então, em 9º lugar, temos Parque Jurássico. Em 8º lugar, temos As Aventuras de Tintin. Hergé, que foi o criador das Aventuras de Tintin, quando ele escreveu o livro e publicou, e o livro, na verdade, tornou-se um clássico, né, das bandas desenhadas, o Hergé, que foi um belga, ele disse, se um dia alguém fazer um filme baseado neste comic book ou nestas Aventuras de Tintin, deve ser o Steven Spielberg. E eu lembro que no ano de, deixa eu ver,
no ano de 2011, o Steven Spielberg trouxe em realidade, eu trouxe para a realidade esse desejo do Hergé, não é? Então, em 2011 saiu As Aventuras de Tintin, não é? Que foi um sucesso de bilheteira. O filme venceu também o Globo de Ouro de melhor animação, não é? Então, este filme provou mais uma vez que Steven Spielberg consegue fazer tudo. Aliás, é um filme de aventura, conta a história de um jornalista que vai atrás sempre das suas coisas. Quando tem uma história, ele tem que ir atrás, não é? E o Steven Spielberg, com a ajuda também do Peter Jackson, que serviu na produção, ele trouxe um clássico, mas um clássico à realidade e do jeito que só Spielberg consegue fazer. Em sétimo lugar, temos o filme de 2012, que é Lincoln. Olha, é assim, existem filmes de presidentes, mas nenhum desses filmes chegou aos pés de Lincoln. Não é? Daniel Day-Lewis interpretou o Abraham Lincoln e ganhou seu terceiro Oscar, tornando-se o único ator que ganhou 3 Oscars da Academia na categoria de melhor ator principal. O filme arrecadou também outras nomeações, não é? Mas venceu simplesmente na categoria de melhor ator principal. É um filme que conta os últimos dias, ou seja, o último mandato de presidência do Abraham Lincoln, né? É um filme muito bem interpretado, a fotografia está excelentíssima, as performances estão dopes. Olha, para quem gosta de drama e para quem gosta de filmes políticos, eu recomendo esse filme. Eu recomendo, porque é um filme que cada ano que passa eu tenho que ver pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Então, para este número, aqui vai Abraham Lincoln. Para número 6, temos Relatório Minoritário, não é? O filme de 2002. Este filme é uma ficção científica. E o interessante nesse filme é o quê? É que é um filme de ação, ficção científica, mas também ele te traz uma nostalgia ou uma mitologia muito inteligente. É num futuro em que o crime está a ser impedido muito antes dele acontecer. Ou seja, se tu cometeres um crime, a polícia bate a tua porta ou vem em sua casa, leva-te preso muito antes de você cometer o crime. O filme é interpretado por Tom Cruise. É um filme que tem muita ação, muita aventura, mas também tem brains. É um filme que eu recomendo. Até há uns anos atrás, não é? Eles fizeram, acho que o estúdio da Paramount, ok? Fizeram uma série. Fizeram uma série baseada neste filme. Mas o filme de Spielberg é mesmo um clássico, porque nem a série conseguiu chegar aos pés do filme. Então, para quem nunca viu este filme, é Relatório Minoritário, Minority Report em inglês, então vá checar, vá nas plataformas digitais que vocês vão encontrar esse filme. É um filme que vale a pena o seu tempo. Pronto, número 5, temos O Resgate do Soldado Ryan. Este filme é considerado o melhor filme de guerra. É considerado o melhor filme de guerra. Se você, por exemplo, parar o que estás a fazer nesse momento, pôr um pause neste vídeo e ir para a internet e escrever os melhores filmes de guerra, com certeza que você vai encontrar O Resgate do Soldado Ryan. Vencedor de 5 Oscars, incluindo o melhor realizador. O filme tornou-se um clássico por causa de uma cena do princípio do filme. Eu não vou falar qual é a cena, vou deixar você ir ver, você testemunhar e tirar as suas próprias conclusões. Assim que você ver o filme, pode chegar aí na descrição ou pode chegar aí nos comentários, comente o que você achou sobre esse filme. Mas é um filme muito violento, com a interpretação marcante de Matt Damon e também de Tom Hanks. É um filme que muito se fala até hoje e deu ao Oscar ao Steven Spielberg, o segundo Oscar, na verdade, da sua carreira. Então, para este número, Saving Private Ryan. Em quarto lugar, temos a quadrilogia do Indiana Jones. Para quem não conhece, Indiana Jones é um arqueólogo, não é? É um aventureiro, é um professor também. Ele vai à busca de tesouros, né? Quando há uma estátua, quando há um ouro, há um diamante, há uma coisa que é impossível encontrar, ele coloca a sua pasta de aventura, coloca o seu chapéu, pega num chicote. Olha, é um filme que até hoje é comentado. E para vocês que não sabem, o James Mangold, que foi o realizador do Wolverine e do último Logan, está a realizar o último. O Steven Spielberg, com tantos projetos que ele tem em carteira, não vai poder realizar esse filme. Ou seja, não realizou o último filme. O filme sai ainda esse ano e eu vos garanto, eu prometo um review desse filme quando sair. Então, o primeiro filme saiu em 1982, o segundo saiu em 1984, o terceiro em 1989 e o último saiu em 2008. É um filme de aventura, muita ação, muita comédia. Tem também a participação de Ke Huy Quan, que ganhou agora o Oscar nesse ano por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. É um filme que vale a pena, é uma aventura que vale a pena você colecionar, vale a pena você assistir. Eu vos garanto que vocês não se vão arrepender e vocês vão passar a gostar de aventura. Olha, quem gosta de filmes de aventura realmente vai se interessar em ver esse filme. E atenção, se você gostou do Indiana Jones, se você já viu Indiana Jones e gostou de Indiana Jones,
você vai gostar das aventuras de Tintin, porque é quase a mesma mitologia, é quase o mesmo tipo de ação. Então, para esse número, quadrilogia de Indiana Jones. Em terceiro lugar, temos o filme Jaws. Jaws, ou seja, o tubarão. Este filme, olha, eu vou vos dizer, um caso muito interessante sobre esse filme é que foi o primeiro blockbuster. Para vocês, nerds, que não sabem o que é um blockbuster, é um filme de um orçamento grande, um máximo orçamento. É um filme de, tipo, é daqueles filmes que você vai no verão, não é? É daqueles filmes que arrecada muito, muito dinheiro. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Temos o Avatar 2. O Avatar 2 é um blockbuster. Quer dizer, blockbusters são considerados aqueles filmes com uma escala muito grande de produção, com uma escala muito grande de efeitos visuais, com uma escala muito grande de bilheteira, com uma escala muito grande de orçamento. Não é? O filme recebeu 11 nomeações da Academia. Infelizmente não ganhou nenhuma, que deixou o Spielberg um pouco chateado, porque ele disse, pô, o nosso filme foi o maior filme do ano. Estamos a falar em 1975. Foi o maior filme do ano, tipo, quebrou todas as barreiras, todas as bilheteiras no box office e não ganhou nenhum prêmio, nem pelo menos de efeitos visuais. É o que é. Mas o filme até hoje é comentado. E uma coisa muito interessante desse filme, e muito curioso, é que quando o filme saiu, ele fez as pessoas começarem a sentir medo de ir à praia. É que o filme fala de um tubarão que comia pessoas na praia, né? Você vai tomar banho com a tua família e não voltam vivo. E da maneira que o filme foi feito, o suspense, a forma que a filmagem foi feita, na verdade trouxe um horror às pessoas naquela época. As pessoas tinham medo de ir à praia, tinham medo de entrar na água, tinham medo de levar as crianças à praia. Então, é só para vocês terem uma ideia do quão Spielberg é tão genial, porque de todos os filmes que eu fui falando, se vocês repararem, eu falei de ficção científica, falei de aventura, falei de drama, e esse filme é praticamente considerado um clássico no terror. Então, para este número, temos o Jaws. Em segundo lugar, temos o filme E.T. Olha, eu tenho um livro de Steven Spielberg, não é? Onde ele diz que o filme mais pessoal, ou seja, o filme mais pessoal que ele já realizou em toda a carreira dele é o filme E.T. Para quem não sabe o filme E.T., ou para quem não conhece, o filme trata de um extraterrestre que fica perdido aqui na Terra e que faz amizade com Elliot, um jovem dos Estados Unidos, né? E eles formam uma amizade, né? E naquela amizade tem sempre cientistas, aqueles senhores que querem investigar alguma coisa, né? O filme tem uma das cenas mais clássicas, não sei se vocês lembram, mas vocês poderão ver aqui nas imagens, né? Tem aquela cena icônica da bicicleta a passar pelo sol. Estão a ver essa cena? É exatamente essa cena. É desse filme que estamos a falar. Então, para você que já assistiu esse filme, para você que já ouviu falar desse filme, esse filme também foi realizado por Steven Spielberg. Então, só para vocês verem que o Steven Spielberg é mesmo um gênio de cinema, né? O filme arrecadou, se não me engano, arrecadou 4 nomeações para a Academia, né? Ganhou Globos de Ouro, né? E se tornou o primeiro filme, atenção, tornou-se o primeiro filme na história de cinema, o primeiro filme de ficção científica a ganhar o Globo de Ouro de melhor filme. E sabe qual foi o segundo filme de ficção científica a ganhar o Globo de Ouro de melhor filme? Avatar, em 2009. Então, para o segundo lugar temos o filme E.T. E para número 1, não é? Para número 1, é um filme que é baseado praticamente na realidade ou na juventude de Steven Spielberg, ou seja, é baseado, porque Steven Spielberg, na verdade, é um judeu, né? Ele é filho de pais judeus, não é? Na verdade, imigrantes judeus na Rússia, né? Então, este filme, segundo o próprio Steven Spielberg, tem um significado muito importante na vida dele, porque conta a história praticamente do seu povo. Estamos a falar do filme A Lista de Schindler. Eu vou vos dizer ao pessoal da Bio, não é fácil ver esse filme. Não é um filme fácil de se ver. É um filme super violento. É um filme difícil de se ver. É um filme que foi filmado a preto e branco. E boa escolha de Steven Spielberg por causa do sangue, por causa da violência. E também ele queria fazer um estilo mais documentário. Ou seja, você a ver esse filme, não vai parecer que estás a ver um filme mesmo. Vai parecer que estás a ver mais um documentário, não é? Com tudo ali, né? O filme conta com a participação de Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes e tantos outros atores. Olha, se eu pudesse dar o Oscar, não é, para melhor performance para todos os atores, eu acho que esse filme merecia o Oscar para performance. Infelizmente não ganhou para performance, mas deu ao Steven Spielberg o seu primeiro Oscar, isso em 1993. O filme ganhou 7 Oscars, incluindo melhor realizador para Steven Spielberg e também para melhor filme.
É um filme que até hoje é comentado, é um filme que até hoje é ensinado nas escolas, é um filme que até hoje é considerado um clássico e para mim é o melhor filme de Holocausto Nazista. Ok? Então aqui estão os 10 filmes de Steven Spielberg. Então, o que você achou? O que você achou da lista? Faltou filmes? Eu podia muito bem mencionar alguns. Podia mencionar o último filme dele, que foi The Fabelmans, né, que saiu esse ano, ou que saiu ano passado. Posso também mencionar o filme West Side Story, que é um musical. Atenção. Então, só para vocês terem uma ideia. O Steven Spielberg, ele, com West Side Story, ele praticamente, na minha opinião, ele fechou a conta. Porque Steven Spielberg tem filmes de ação, tem filmes, tem dramas, tem suspense, tem espionagem, tem aventura, tem ficção científica, tem terror, tem romance, né? Eu até esqueci de falar do filme Terminal, do Tom Hanks, que fica preso no aeroporto. Para quem nunca viu Terminal, eu sugiro que vá ver. Esqueci também de mencionar filmes como Breves Encontros, né? Breves Encontros, que foi um encontro entre, o primeiro encontro entre os extraterrestres com seres humanos. Aliás, tem muitos filmes de Steven Spielberg, O Melhor Amigo Gigante, por exemplo, não é? Que eu não mencionei nessa lista, né? Porque é muito difícil falar desse realizador sem falar desses filmes. Então, estes foram apenas os 10 filmes que eu escolhi para vocês. O que é que vocês acharam, não é? Acharam que faltou filmes que eu tinha que mencionar? Por favor, comente. Deixe os teus comentários. Faça também a tua lista dos 10 melhores filmes de Steven Spielberg e coloca aí na descrição. Coloca aí nos nossos comentários. Por favor, não esqueça de gostar o like. Não esqueça de colocar o like. Corta essa parte. Não esqueça de colocar o like. Não esqueça de comentar. Siga-nos nas redes sociais. Siga o canal da Who Talks e da Who Moments, onde você poderá encontrar este e mais vídeos. Eu sou o vosso boy Justin e até lá, assistam bons filmes.